Então nós vamos falar aí do como ensinar, né? Então essas aulas, essas 3 primeiras aulas têm essa perspectiva de introduzir vocês dentro do conteúdo, da dinâmica, do que vem a ser a didática, né? Do qual o foco da didática. Então, se é o foco da didática, vamos pensar em linhas gerais, é facilitar a relação de ensino e aprendizagem, né? Então, existem aí diversos mecanismos presentes que possam facilitar ou dificultar, né? Então, a gente está pensando aí o processo do ensino e aprendizado diretamente, tá? Então, por exemplo, tem outros campos, né, do que a gente vai pensar a ciência da educação, né, ou a pedagogia, que é a gente falar da relação da educação com a sociedade, qual é o papel da educação. São coisas que permeiam o espaço educacional, mas a didática ela vai tratar especificamente dessa temática, né, como facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, é a relação direta do professor com o aluno. É a prática pedagógica efetiva, tá? Então, a gente tem aqui, né, a relação sociedade e educação, né, para pensar esse espaço da sala de aula. Então, a primeira coisa a se colocar é que a prática pedagógica não é neutra, como se pensa e como se quer, né? Não que ela é partidária, né? Vai defender partidos e vai fazer defesas de posição. Não necessariamente, né? Não é essa a proposta da escola, tá? Mas a educação, o ato pedagógico, sendo um ato social, ele é um ato político. Então isso é muito sério, tá? Então a gente parte do pressuposto de que ela não é neutra, assim como a ciência não é neutra, né? Então, ela também faz parte de relações humanas. A prática pedagógica envolve a relação entre um ser humano e outro. E essa relação, por exemplo, também é uma relação afetiva, né? Então, a gente vai falar que é uma ação política, é uma ação afetiva. Então, todo o escopo que envolve as relações sociais, né, vamos dizer, todas as características de uma relação social, a prática educativa também tem essas características, né? E, claro, né, ela vai, né, pelo seu próprio conteúdo, né, o seu próprio objetivo que permeia o porquê ensinar alguém algo, né, ela vai, o que permeia o modelo ideal, né, o que se quer ensinar, por que se quer ensinar aquilo, tá? Então, essa reflexão permeia, né, o processo dessa relação, né? E, né, vamos dizer, o ensino e a aprendizagem nesse caso. Então, não somente uma execução desarticulada, acontece. Nós muitas vezes executamos uma prática pedagógica no sentido de ensinar certas coisas sem saber porquê. E foi um dos temas que a gente discutiu na aula anterior, né? Bem sérios, no sentido de que, né, eu vou, né, tomar uma atitude sem ter consciência, né, do porquê que eu estou ensinando aquilo e daquele modo. Então, a gente está falando de uma reflexão muito maior, de uma, né, consciência do professor, né, de que ele entenda ou pense, né, que por que ele está fazendo aquilo, em que contexto que ele está inserido, e que ele não seja só uma ferramenta ali, né, uma parte do processo que não tem consciência do todo, alienado de todo o processo. Então, é nesse sentido que a gente vai pensar a didática, né? Então, aí a gente tem reflexões muito mais amplas, porque a prática, a forma ou o instrumento que eu uso, ele, né, dá um impacto, dá um efeito, né, e busca atingir algum objetivo. E eu tenho consciência desse objetivo quando eu ensino esse conteúdo e deste modo, eu sei quais são as implicações políticas, né, afetivas desse tipo de ação, desse tipo de metodologia. Então, é esse questionamento que a gente precisa ter, né? E por quê? Porque uma forma de ensinar expressa uma forma de educação específica do homem, né? E expressa o ideal, o objetivo, o ideal de homem, né, que se quer naquele ato pedagógico.
né, expressa seu desenvolvimento e sua adaptação para a vida em sociedade. Então, veja, o desenvolvimento desse homem, né, possui determinada formação social como seu ponto de partida e o ponto de chegada. Então, aonde eu quero chegar com aquela prática? Aonde eu quero chegar com aquele aprendizado? Né? O que se espera, né, disso? Então, ela envolve, né, tanto aspectos que são sociais como individuais, tá? Então, lá na psicologia da educação, a gente vê aspectos que são individuais, né, em outras disciplinas, mas aqui também, né, até nas metodologias, a gente olha o tempo inteiro o individual e o social. Né? São duas perspectivas que não nos pode fugir. E aí a gente pensa a função da educação, né? A função da educação envolve a integração e adaptação do homem ao progresso e ao desenvolvimento da sociedade. A gente também comentou, né, a importância, né, da educação para as sociedades atuais, né, nunca vai estar, né, dispensada, né, é uma área da vida, é uma ação social que não vai ser dispensada, não tem como ser dispensada quanto mais as sociedades são mais complexas, né, mesmo nas mais simples. Porque se o homem tivesse que reaprender tudo a cada momento que ele nasce, né, ele não teria a linguagem, né, não teria o desenvolvimento que nós temos hoje, o conforto. O homem não consegue fazer isso sozinho, né, e sem esses conhecimentos que foram transmitidos aí de uma geração para outra. Tá? Então, ela serve para o desenvolvimento e a preparação dos alunos, ou desse ser humano, segundo as exigências colocadas pelas condições e necessidades predominantes na realidade, tá? E aí, que exigências são essas, tá? Da onde vêm essas exigências? Então, a gente colocou aí da realidade, então da vida prática dela, né? Da manifestação dela enquanto ser humano. Só que, né? A gente tem aí diversos sujeitos, né, que vão interferir no processo educacional, né, e vão querer dirigir os objetivos da própria educação. Então isso é complicado, porque o Estado ele é responsável por isso, porque há um interesse do Estado em relação a isso, né? A família, que tem a ver com as classes sociais, com os interesses econômicos, então diversos interesses estão presentes e permeiam aí, né, as decisões sobre onde se quer chegar, que modelo de homem quer se formar e como preparar esses alunos. Então é muita gente botando o bedelho, certo? Porque é uma área importante para todos os campos, né, vamos dizer. Né? E aí, se você pensar, né, até a questão moral, né, que entra em confronto com, né, as questões, né, vamos dizer assim, das sociedades, né, das novidades, né, do que se traz a questão dos direitos humanos, da questão das liberdades, né, de a pessoa ter a liberdade, né, de tomar decisões sobre ela, e o quanto que isso impacta a moralidade que vem aí tradicional, né, conservadora, que entra em choque. E aí a educação como um campo, né, de ciência, como um campo de preparação para essa realidade, acaba muitas vezes sendo acusada, né, de ensinar os alunos coisas que não deveriam, que aquela moralidade não permite, mas que a gente precisa pensar a perspectiva do homem livre, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vou seguir aqui então. E aí a gente tem, né, as diversas formas de teoria e prática, ou seja, dessas práticas pedagógicas, as teorias que vão embasar essas metodologias, né, que vão embasar certas posturas do professor. Né? Então, aí a gente tem várias ênfases, tá? E tem 4 ênfases, né, ali, né, do que permeia esse campo aí da sala de aula. Então, ora, o professor, né, e a transmissão do saber, então a ênfase é dada, né, na figura do professor, né, o professor ele está ali no centro do processo,
né? Então a gente pode falar aí de uma das linhas da teoria tradicional da educação, em que o professor é responsável em transmitir ali aquele conhecimento para os alunos, né? Ele é o transmissor. A educação bancária, que o Paulo Freire fala também, né? Em outros momentos, a gente tem metodologias, né, que estão focadas no aluno, né, e no processo de aprendizagem. Então, como o aluno sendo norteador ali dos processos de aprendizagem, da escolha dos conteúdos, né? Então, é ele que vai mediando aí o caminho que o professor vai trilhando para atender essas demandas desses alunos, né? Os limites desses alunos. Então o foco vai estar nos alunos, é o caso aí da escola nova, né? Ora, esse foco está na organização racional dos meios e procedimentos, então na instrumentalização, na técnica, né? O grande risco aí de a gente estar fazendo a educação à distância, né? E o foco são nas ferramentas, simplesmente, muitas vezes nas plataformas, e esquece-se a figura, né, do condutor, do professor, né? Então você tem um foco em uma boa tecnologia, uma boa plataforma, e dispensa aí, né, o professor. Então, às vezes aí nesse processo a gente tem várias críticas a esse processo, em todas essas condições, essas ênfases, quando elas acontecem em separado, né, das outras partes, do aluno, do professor, ou só no professor, só no aluno, ou só na técnica, elas recebem críticas, né? E horas na qualidade total, né? E aí, qual é a medida dessa qualidade, né? Dessa, vamos dizer assim, eficiência do processo também, que tenha muitas vezes a ver com um processo muito ligado ao mercado e à rapidez, né, que tem que ser feito, né? Então, mas também, né, que é importante pensar, tá? Então, nenhuma dessas áreas aí que compõem o ambiente da aprendizagem, né, que é o professor, são os alunos, que são as metodologias, as técnicas, as plataformas online ou, né, presenciais, né? Mas e a qualidade disso tudo, tá? Então, tudo isso junto que deveria compor. O problema é que, historicamente, nós vemos ênfases aí dadas a contextos, né, e teorias que acabam esquecendo, né, o outro lado da moeda, tá? Então, esse que é o problema. E aí, o que é mais sério, né, a gente pensar? É articular, né, as finalidades individuais de educação do homem a um modelo de sociedade para a manutenção e superação da prática social. Então, veja, manutenção da prática social. O que é a manutenção da prática social? É a manutenção daquelas relações sociais que já estão efetivadas, né? Então, é um caráter conservador de tudo que já funcionou e deu certo, né? Mas ao mesmo tempo também superar aqueles aspectos que já podem ser superados, né? Então esse é o caráter inovador. Então a gente lida com essas duas condições. Quais, né, conhecimentos e práticas que nós precisamos manter e quais conhecimentos e práticas que nós devemos superar e o que vem aí, o que é posto nesse lugar, né? Então é essa articulação. E as finalidades individuais, né, também, que são, né, vamos dizer ali, os contextos particulares de cada aluno. Sim, existem contextos particulares, né? Eu vou trabalhar a disciplina, por exemplo, de educação inclusiva, e aí, quando a gente vai lidar com necessidades especiais, a gente tem no contexto da sala de aula aquela situação particular, né, das necessidades especiais, e que a gente precisa nortear também, né, a gente precisa equilibrar todo o processo com as finalidades, tanto individuais, o que é possível alcançar com aquela pessoa, né, e pode não ser de necessidades especiais também, pode ser qualquer aluno, e o que é esperado socialmente. Então, uns que, né, conseguem ir melhor em umas áreas, outros são melhores em outras áreas. Então existem sim,
né, condições particulares, né, que vão aparecer e que não é nenhum problema necessariamente, tá? Então é como, né, a gente vai pensar como articular todas essas questões, né, por meio da atividade de quem ensina, de quem aprende, como se ensina e quais os meios utilizados, né? Então a gente vai pensar todas essas dimensões, né? Quem ensina? O professor. Quem aprende? Os alunos. Como se ensina? As técnicas, né? Vamos dizer assim, os modos, o modo de fazer, né? E o que se precisa ter, né? É livro, né? É conhecimento, enfim, né? Quais são esses meios? E aí a gente tem uma outra questão importante, que é a relação com conteúdo e forma, né? Então, justamente do que a gente está falando, que é, né, esse conteúdo que a gente está falando, o objetivo, por que ensinar deste modo, desta forma, né? Então a gente precisa falar dessa interação, é uma interação profunda e importante, que muitas vezes são colocadas em pontos distantes e separados, tá? E aí quem nos auxilia a pensar que essas duas condições, elas estão sempre unidas, né? Isso já vem lá, né, desde o conceito de substância de Aristóteles, né? Para quem é da filosofia, não sei se tem alguém da filosofia aqui, né? Que não há como separar, né, matéria e forma, né? A gente está falando aí de conteúdo como se fosse, né, esse conteúdo, ele sempre vai se apresentar de algum modo, com alguma forma, né? Mas e aí, só que essa forma, ela é mais maleável, ela é mais plástica, e é nesse campo o professor ele tem que ser provido de conteúdo, obviamente, né? Que vai ser aí a matéria, né, a densidade, né, da sua atuação, e ele precisa modular pela forma esse conteúdo para atingir realmente os alunos, tá? E aí o método dialético nos traz essa questão dessa relação dinâmica, né, que vai existir, né, entre essas diversas dimensões que a gente colocou anteriormente, né, e entre determinada fase de desenvolvimento das forças produtivas e determinada organização social, seja ela material, política, ideológica. Então veja, o método dialético ele tanto vai explicar, né, a didática, né, mas ele é um método que nos ajuda a pensar o movimento da sociedade, né? E quanto que a gente vive situações, né, que não são estáticas, em que existe uma interação constante entre os aspectos, né, vamos dizer assim, econômicos, políticos, né, sociais, ideológicos, tudo isso está sempre fervendo na sociedade e numa agilidade tamanha, ainda mais nesse momento que nós vivemos, que se fala da aceleração da história, né, com as tecnologias, com a facilidade de comunicação, né, com a latência zero, né, porque eu mando uma mensagem aqui para a China e ela chega em latência zero, né, não leva 2 horas para chegar a mensagem, não tem, né, um tempo ali, ela chega muito rápido, né, e isso faz com que os conhecimentos, eles também corram muito rápido, as trocas de conhecimento aconteçam, e aí o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da sociedade também acontece muito rápido. E os acontecimentos políticos, né, as manifestações, por exemplo, acontece algo numa parte do planeta, a outra parte já se apropria daquilo, já faz uma manifestação, então tudo está integrado de forma muito instantânea. Então, mais, né, do que nunca, a gente vive cada vez mais, né, essa relação dinâmica da sociedade entre, né, essas esferas sociais, seja política, econômica, produtiva, política, ideológica, está tudo ali, né, muito dinâmico. E isso, obviamente, vai repercutir, né, nas pessoas. E se repercute nas pessoas, repercute, obviamente, na sala de aula. Por quê? Porque a sala de aula, o espaço, a relação ensino-aprendizagem,
ela é feita, né? Ela se dá a partir da interação entre pessoas. Então, se essas pessoas elas estão absorvendo conteúdos diferentes, né? Estão recebendo, vamos dizer assim, estímulos, né? Diferentes e novos a cada dia, isso certamente vai repercutir no comportamento dela, no que ela pensa e no que ela, né? E na aprendizagem, obviamente, e na forma de ensinar também, na forma de aprender também, né? Então, o método dialético, ele mostra essa integração que existe, essa totalidade do mundo e da realidade, né? Que as coisas estão totalmente integradas, né? E aí vai compreender esse mundo material que nós vivemos como esse fenômeno social, né? Essa dinâmica, né? Que é social, nós somos seres sociais, né? Não somos seres, né? A gente separa a natureza de sociedade, né? Das relações entre homens. Não é a relação entre as plantas, né? É a relação entre sujeitos, né? Ali racionais, né? Que formam, né? Fazem cultura, que modificam o ambiente e tudo mais. E aí a dialética vai mostrar essa totalidade, né? Mas essa totalidade, né? Que são essas relações aí que a gente falou, ela é uma totalidade contraditória. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo, né, que elas estão nessa relação, essas relações também se dão de forma, vamos dizer, como a gente falou lá, ao mesmo tempo que a educação ela é conservadora, conserva certos aspectos, ela também inova em outros e supera outros. Então, como que é isso? Então, esse processo de superação envolve um processo contraditório, que é a negação, né, de coisas antigas que podem ser deixadas para trás e a absorção de novos modos de fazer, né, né, coisas de síntese, né, de resultados novos a partir daquela interação, né, ou que a gente pode chamar de conflito, né, daquelas posições diferentes que se apresentam na nossa realidade, né, que tem a ver sim com as dificuldades. Quando a gente fala de dificuldades, né, de negações, então são situações que negam, né, alguns contextos, e aí, né, dessa negação surge algo novo, né, surge um resultado diferente, tá? Não é necessariamente um ganhar do outro, mas é uma síntese, é um resultado novo. É assim que a dialética ou o método dialético, né, que é um método que permite olhar a realidade no seu movimento, né? E aí esse mundo material é um fenômeno social, né, é uma totalidade contraditória, tem como base ali as relações econômicas, que são as relações do homem com a natureza e de sobrevivência, e que estabelece, né, e determina, num certo sentido, também as relações entre os homens, né? Envolve a política, a ideologia, né? Isso tudo é um resultado das relações necessárias que os homens estabelecem, né, como eu falei, com a própria natureza, e à medida em que ele vai, né, se sofisticando, ele, né, nem aparece a nossa relação com a natureza, só aparece a nossa relação com os outros homens. Então, existem determinadas atividades produtivas que envolvem essa relação entre os homens. Eu vou dar uma pausa aqui. Pronto, então voltando aqui, né, essa questão da relação conteúdo e forma envolve sim, né, esse conteúdo ele é dinâmico, nessa dinâmica da sociedade, né, e o modo também, a forma também é dinâmica, então tudo está sempre em movimento. Mas esse movimento não quer dizer, né, que as coisas sejam dicotômicas e separadas, né, e a gente aprendeu a pensar de forma dicotômica historicamente. A gente tem uma sociedade, um paradigma, né, de verdade, de conhecimento verdadeiro que está pautado na dicotomia, ou seja, ou é uma coisa ou é outra, né? Então, por isso que a dialética e pensar deste modo ele é tão importante para a gente compreender, né, as questões sociais. Porque as questões sociais elas são muito dinâmicas, né? Talvez a natureza ela mude, ela tem uma dinâmica de mudança que a nossa vida aqui, né, de 100 anos, 90, 80 anos, não seja suficiente para ver grandes mudanças. Talvez já seja, né?
mas a gente, né, o movimento talvez a gente não perceba ele. Mas nas relações sociais a gente percebe muito mais, né, no espaço de tempo que a gente vive nesse planeta, né? Então, mas de qualquer forma, essa dicotomia ela é dada de uma forma meramente racional, tá? Porque, né, o mundo é uma totalidade integrada, é uma unidade, tá? Então tá aí a palavra unidade, né? Então a gente precisa pensar, né, não de forma dicotômica, a gente precisa pensar essa unidade da relação teoria e prática, tá? Porque vai ser apresentado para vocês muitas vezes, né, nesses modelos racionais, né, metodologias que abordam apenas um aspecto do real, que estão trabalhando dentro de uma dicotomia professor-aluno, uma dicotomia teoria e prática, tá? E existe isso e foi o que a gente viu ali na primeira aula, essa dicotomia dada pela própria ciência, talvez necessária, assim, para a gente chegar até onde a gente chegou, né? Então, uma questão, às vezes, didática, olha aí, né, do próprio processo do conhecimento, é a separação das partes, para estudar essas partes em separado, conseguir compreender essa parte. Mas eu preciso voltar com essa parte para o todo. Se eu não voltar com essa parte para o todo, eu vou me perder no processo, tá? Eu não vou ter noção do real. Eu vou, né? Então vamos dizer, muitos dos alunos eles chegam para a gente e dizem, mas para que eu estou estudando esse conteúdo, né? Os alunos ali do ensino médio, do ensino fundamental. Porque os próprios conteúdos, né, curriculares, e quando a gente for falar de currículo, de conteúdos, a gente vai poder trabalhar essa questão, discutir isso, eles estão desarticulados, tá? Eles estão desvinculados da realidade. Foi feita uma abstração, né, a título de estudo, mas não voltou com esse conteúdo, com esse conhecimento para a esfera do real, da vida prática. Então os alunos não entendem por que aprendem aquilo, muitas vezes. Então a gente precisa trazer isso, né? E aí, pensando a questão nossa aqui, que é o campo de formação de professores, da mesma forma acontece. As metodologias, muitas vezes, elas são apresentadas com um único enfoque, sem considerar os outros aspectos das dimensões da sala de aula. Então, é importante que nós, né, enquanto docentes, sejamos atentos às diversas dimensões. Eu tenho porte de uma metodologia, né, que me ajuda e me auxilia neste contexto e nos outros, como eu faço, né? E é possível que eu esteja, né, tenha preparado, né, pensado numa metodologia, numa forma de fazer, num instrumento e eu não consigo operar com ele. E a grande dificuldade, por exemplo, hoje de se pensar o ensino remoto, né, e até o nosso ensino remoto aqui emergencial, é justamente a inviabilidade, né, dos instrumentos. Né? Como é que eu vou utilizar um instrumento que eu não conheço, os professores, por exemplo? Como que os alunos vão utilizar um instrumento que eles não conhecem ou que eles não têm acesso? Então, isso já é um fator dificultador aí muito sério. Pode ser muito bom, mas se eu não tenho os apps, se eu não tenho a internet, se falta um elemento, pode ser que não vai funcionar, tá? E aí, e outros, e não só esses elementos, né, desse instrumento, mas, né, a questão psicológica de como eu vou lidar, né, emocionalmente com aquele tipo de relação com a tela de computador. Existem outras e outras dimensões aí, né, do processo de aprendizagem que ficam muitas vezes fora. Essa é a grande dificuldade, né? O fato agora de eu estar dando essa aula e não estar vendo vocês, vendo a reação de vocês quanto a isso, vendo os olhos de vocês, porque nessa relação é uma relação social, é uma relação afetiva, né? Isso já impacta aí de alguma forma, né, em mim, no caso, né, que estou aqui, né, falando para vocês, sabendo que vocês estão me ouvindo, né, mas que eu não estou vendo vocês, então a gente precisa se readaptar a isso e ter outras formas, por exemplo, de comunicação e de interação afetiva, né? Como que a gente vai fazer? Isso é tudo muito novo, né? Então, talvez aí essas outras dimensões, como se muitos professores não conseguem perceber, vê-la e ser possível, eles não fiquem mais desconfortáveis e não consigam fazer o processo, né? Assim como alguns alunos também talvez não consigam fazer esse processo, né? Então, por quê? São muitas variáveis.
E aí é a gente pensar que, veja, né, o processo de ensino e aprendizagem, a didática, é essa unidade do real, essa totalidade. E aí a gente olhar isso de forma crítica nessas dimensões e considerar, sim, essas dimensões que podem dificultar o processo de aprendizagem. Então, pensar essa unidade crítica, né, é entender que a prática pedagógica tá aí, é concreta. Né? Concreta quer dizer, tá dentro de uma realidade material específica, né? Então, dada pelos homens. Então, esse é o aspecto assim muito materialista, né, de se pensar a prática pedagógica, né? Que é essa materialidade do mundo em sua totalidade. Né? Não estabelece jamais a ruptura entre o conhecimento que é, né, o conhecimento e a ação, a teoria e a prática, certo? Vai além da aparência e até chegar à essência, superando a visão e a ação positivista, tá? Então, nesse sentido aqui, ó, existe uma visão que ele vai chamar, né, positivista, que também é só materialista e empírica. Eu tô falando aqui em termos filosóficos, tá? Mas, né, e aqui também, né, procurar ir além da aparência, né, que também aqui a gente está falando em termos filosóficos, né, que essa aparência, né, não é exatamente muitas vezes o que está por dentro, a essência, a interioridade dessas questões. Então, continuando aqui. Então, trata-se de penetrar radicalmente na essência do ato educativo, né? Então, essa essência do ato educativo, né, ela envolve muitas condições aí, né, que não é só instrumental, se deu certo, se não deu, se aprendeu aquilo, né? Porque às vezes a aprendizagem ela pode ser mecânica, no sentido de ser, vamos dizer assim, muito rápida e ao mesmo tempo não tem uma durabilidade efetiva, né? Ou se realmente eu estabeleci mudanças duradouras e tudo mais, tá? Então, essa é uma perspectiva, assim, né, vamos dizer assim, que tem base, né, na questão do método dialético, né, trazido aí para pensar esse ato social que é o ensino e aprendizagem. Né? Então, essa unidade crítica significa, então, realizar operações críticas e criativas de análise e síntese, tá? Então, essa análise aqui, ó, é quando eu faço a subtração, a separação, eu estudo a fundo um aspecto do problema e depois eu trago esse aspecto do problema para a sua realidade, que é a síntese, que é a totalidade. Então, esse movimento a gente precisa fazer. A gente pinça um elemento. Então, a matemática pinça um elemento importante, estuda lá as equações e tal, né? Subtração, vai estudar lá a adição e vai depois mostrar isso no real, né? Vamos dizer assim, no supermercado, né? Nos momentos que aquela operação são necessárias. Ela já ensina muitas vezes para as crianças a matemática já dentro de um contexto muito concreto, né? Porque, né? 2 lápis, 3 lápis, biscoito. Então, ele já está usando isso dentro dessa realidade, dessa totalidade. Então, a educação ou o conhecimento que a gente tem sobre o mundo é um conhecimento que a gente faz abstração, mas que ele precisa tocar de novo aquele real. Né? Porque eu fiz aquela abstração, mas é para conhecer essa realidade que é complexa, que se apresenta para mim de uma forma confusa, né? Complexa, e eu separo as partes, entendo, mas eu volto para o mundo, nas suas relações, e aí eu começo a desvendar essa complexidade. Né? E aí a base que eu estou vendo aqui é a teoria dialética do conhecimento. Então, a teoria funciona como um guia para a ação. Né? Então, aí é um outro aspecto também de se pensar ali o professor reflexivo, que várias teorias pedagógicas trazem, né? A relação entre a teoria, né, e prática, no sentido de que eu preciso fazer um planejamento,
É claro que eu faço esse planejamento, eu penso nos instrumentos, eu trabalho os conteúdos com base no que eu tenho de vivência, no que eu tenho de experiência material e concreta, nós enquanto professores. E aí nós traçamos os nossos objetivos, planejamos a nossa aula, organizamos o conteúdo e vamos para a sala de aula, certo? Só que ali eu vou interagir com outros seres, com outras subjetividades, né? Com outras condições concretas e materiais que às vezes eu não tinha previsto, e aquilo vai interferir diretamente no resultado, né? E aí é que eu preciso ver se o resultado que eu alcancei, ele realmente tem relação com o resultado que eu, né, tinha, o objetivo que eu tinha traçado, né? Pode ser um resultado melhor, né? Pode ser um resultado, né, que não atingiu, né, que faltou. E aí é essa avaliação depois da ação, né, que me leva de novo a refletir sobre a teoria, ou seja, planejar novamente, repensar os meus métodos, repensar a minha prática, e no outro dia me leva de novo para uma ação, né? Então é nesse sentido que se fala da interação, né, da relação teoria e prática, né, dessa questão dialética, né, que não há como separar teoria e prática, tá? Então elas estão unidas, né? Então é importante a gente ter ciência disso e a gente usar isso, né, para a gente melhorar cada vez mais a nossa prática. Do professor reflexivo que eu estava falando para vocês, né? Esse professor reflexivo, ele realmente, né, faz essa reflexão sobre sua prática, né, mexe na teoria, né, mexe no seu planejamento e ajusta isso às necessidades para que de fato ele atinja os objetivos. Aí o professor não reflexivo não é um mero instrumento. Quem vai fazer esse movimento de reflexão vão ser quem está pensando os objetivos e quem está controlando aquele professor. Ou é o Estado, é a coordenação pedagógica, né? Alguém vai interferir, vai dizer, você tem que mudar isso assim, assim, assado. Né? Mas é importante que a gente esteja falando aí, né, do professor, né, na autonomia aí da sua reflexão e da sua decisão sobre, né, como efetivar as coisas. Obviamente, né, não é assim que a nossa sociedade nos trata, tá? Então eu estou falando de uma questão, né, ideal, né, nós, né, enquanto, né, seres humanos que temos a nossa racionalidade funcionando, os nossos anseios de autonomia, isso vamos dizer assim, eu penso que certa autonomia, um nível de autonomia acaba sendo quase que inerente ao ser humano em algum momento, né? Ou boa parte desperta para isso, não aceita facilmente, né, a submissão ou a falta de autonomia, a falta de liberdade. Né? Alguns talvez aceitem, mas, né, não é o caso de um padrão. Né? Então o ser humano sempre ele vai buscar uma liberdade, uma autonomia. E ainda mais para pessoas que mexem com conhecimento, né? Então isso faz parte aí talvez de ser humano, da parte humana da existência e da parte humana aí também, né, de ser professor, de ser docente, não só um instrumento, né, não só uma parte da máquina, né, desse processo tecnológico. Então é nesse sentido que a gente está trabalhando isso aqui, né, mas muitas vezes vocês vão se deparar com realidades outras, né, que não vão querer que vocês sejam assim, não vão, né, e quando eles não querem que vocês sejam assim e vocês, né, são assim enquanto seres humanos, a gente tem um conflito aí, sucumbe mesmo. Sucumbe porque eu já sucumbi em alguns momentos, né? Quando a gente é muito instrumentalizado, aí às vezes a gente não dá mais conta, tá? Porque a gente tem essa necessidade de refletir sobre isso, de ver as implicações. E outra coisa, muitas vezes os objetivos traçados por certos contextos educacionais, eles não batem, né, com os objetivos que nós traçamos. Então, tem relações conflituosas, sim, tá? Então, vocês podem ali, existe uma certa angústia aí nesse processo. Quem já está numa prática, né, quem já está em sala de aula, quem já teve, né, trabalha, já tem essa experiência, pode verificar que tem sim, né? Então, assim, muitas vezes os alunos reclamam, poxa, mas vocês ficam falando isso, mas não, a realidade não é assim, é como se fosse uma fantasia que a gente está vendendo aqui, como a gente estivesse falando de algo que não é real,
né, que é difícil você pôr em prática, e aí há um certo mal-estar. É verdade, é muita verdade, tá? Nós estamos falando aqui de uma condição, né, do que seria o ideal e de liberdade que nós deveríamos ter, né? E na verdade que nós precisamos conquistar isso para que a gente possa de fato, né, ser uma sociedade, vamos dizer assim, né, que caminhe para uma condição mais favorável para todos os seus membros, enfim, né? A gente tem que repensar essa prática. E aí a educação é uma das partes, né, que da sociedade que vai contribuir, né, para o rumo que essa sociedade quer chegar, né, para os objetivos. Então, né, se é formar massas impensantes, né, e meramente trabalhadores e operadores, né, instrumentos, né, um ser humano reificado, né, objeto. Então a gente vê muitas vezes isso explícito aí, né, nos modelos de educação presentes, né, e aí que prática seria essa diferente, em que a gente de fato não se submetesse a essa condição de tornar o homem apenas um objeto. Então essas reflexões todas passam por aqui, tá? Então a teoria ela funciona como um guia para a ação. Então quando a gente fala de neutralidade na sala de aula, né, neutralidade da escola, isso é problemático num certo sentido, né, de que existe sim uma teoria que está guiando aquela ideia de neutralidade, né? Então a gente não pode se desprover desse tipo de reflexão, né? Qual é o objetivo? Que teoria é essa? Tá? Então isso é muito, muito importante, né, para a gente pensar, né? Essa teoria aí que está sempre por detrás. E aí o problema é que essa concepção, por exemplo, de neutralidade, né, de uma educação que não seja política e nem ideológica, ela já é ideológica no sentido de formar pessoas que entendem ingenuamente, né, que essas relações não têm relações diretas com o modelo de homem, com o tipo, né, de produção, de estrutura que aquela sociedade tem. Tá? Então é muito problemático nesse sentido, né? A gente abre mão dessa reflexão, dessa teoria, ou de entender por que querem que a gente faça isso deste modo, né? Então isso não deveria sair nunca do âmbito de reflexão do professor. Então prática é a ação, né? A prática é a ação, a produção, é toda a ação do homem transformando o real, né? E a prática educativa, ela está dentro desse processo também, né? E aí, né, o que a gente quer mudar, o que a gente quer transformar na nossa prática educativa? O ser humano. A gente está, né, o processo de educar é um processo de mudança de comportamento, né? Então a gente está moldando e modelando também, ajudando nessa modelação, né, deste homem para esta sociedade, né? A educação faz parte disso, tá? E aí também, né, o instrumento que eu uso para fazer o processo da aprendizagem, né? O método, a forma que eu uso para, né, apresentar os conteúdos, tá? E os tipos de conteúdo também, né? A seleção de conteúdos que eu faço, ela também, né, vai contribuir aí na transformação desta pessoa e desta sociedade, tá? Então voltando aqui, né, a gente fechou aqui essa parte, né, da importância aí dessa relação teoria e prática, né? E aí o processo de abstração, né, que é a teorização sobre a prática, né, que ele permite, né, entrar com mais lucidez nas raízes da realidade concreta. Então veja, a gente falou de síntese, a gente falou de totalidade, a gente falou das conexões, das desconexões dos conteúdos curriculares com essa realidade, tá? Mas o conhecimento racional, né, é ele que faz a abstração, né? Dentro da matemática, a abstração é subtrair,
né? Então é eu tirar do real uma parte desse real, tá? Então eu tenho essa realidade e eu tiro uma parte para olhar esta parte na sua particularidade, né? Então eu vou olhar ela de diversos ângulos, né? Certo? Eu vou aprofundar, eu vou compreender. Depois eu volto com essa parte e coloco de novo ela no real e vejo todas as relações outras que ela estabelece nesse real. Separo uma outra parte, olho de novo. Então eu tenho que fazer sempre esse movimento de voltar. A questão é que na ciência em geral a gente separa, olha, conhece e não volta com isso para a totalidade, tá? Então eu fico num conhecimento muito específico e muitas vezes desarticulado, sem visão de conjunto. A gente precisa ter visão de conjunto no nosso contexto, né? Porque a gente lida com realidades sociais, né? Que elas estão numa totalidade, tá? Então pra gente não, quando a gente usa uma expressão assim, comer bola, vamos dizer assim, dentro tem várias expressões que a gente usa, a gente precisa considerar o máximo. Isso vai ser um exercício, devagar, tá? Que vocês vão aprendendo também e vão observando no dia a dia da prática de vocês. Quando vocês estiverem, vocês vão tendo vivência, aí vocês vão dominando os elementos, aí outros vocês deixam de lado, e daqui a pouco aquilo aparece, aí você começa a olhar aquela realidade também, e aí você vai ampliando ali o seu traquejo em olhar essa totalidade, tá? Então a prática pedagógica é vista como um conjunto de ações enraizadas na prática, né, que é concreta, que é o real, superando então a aparência exterior dos fatos, né? Então, muitas vezes quando eu olho, né, a totalidade do mundo, eu não consigo ver essas nuances, esses detalhes. Então, por isso que o processo de abstração às vezes é importante, porque ele me ajuda a penetrar mais em cada uma dessa parte, né, e superar essa aparência. Por isso que é importante sim o processo de racionalização, de teorização, né? É muito importante para alcançar aí uma visão mais total da realidade, tá? Então, né, não vamos desprezar a racionalidade, não vamos desprezar a teoria. E aí as superações necessárias que nós precisamos fazer, porque nós somos ensinados a fazer deste modo, né? Então os equívocos político-pedagógicos, né? Eu primeiro conheço, depois eu faço. Ou primeiro faço, depois conheço, né? Então, o ideal é que a gente, né, trabalhe com essas condições juntas. O conhecer e o fazer não pode ser tomados em uma dualidade, né? Eles estão unidos. Então, vocês não podem ter a expectativa de que, né, só estudando e planejando, e somente assim, e aí vocês vão se sentir seguros para ir para a prática. Não, né, vocês precisam, né, ir para a prática e também estudando, fazendo esse movimento sempre, né? Então, isso quer dizer também que nunca a gente está pronto, né? Que sempre a gente tem formas de mudar e melhorar a nossa prática, porque a gente está aprendendo constantemente, a gente não pode parar. Então, a educação continuada, por exemplo, é um tema muito importante para os professores, né? Então, você prepara uma aula, né, há um tempo, tem conteúdos que são mais estáticos, mais estáveis, tem outros que são mais dinâmicos, né? As novidades das pesquisas, das descobertas acadêmicas, então tem coisa que fica obsoleta. E a gente está sempre renovando. E até a nossa abordagem, a nossa forma de apresentar o conteúdo também vem mudando a partir das novas experiências que nós vamos tendo. Por isso que o professor está sempre preparando a aula, né? É um conteúdo muitas vezes que ele já viu, que ele já deu aula milhões de vezes sobre aquele assunto, mas ele vai ler uma coisa nova, ou ele vai ler de novo, ele vai... E aí, quando ele lê anos depois aquela temática, aquele mesmo texto, né, um tempo depois, ele já vai perceber coisas novas, diferentes, ou vai ter ideias de abordagens diferentes, de coisas importantes ali que ele não viu na primeira leitura, no primeiro momento. Então, isso se faz sempre junto, tá? Então, são esses alertas, né? E aí um pouco diminuir a ansiedade que a gente tem com as disciplinas pedagógicas práticas, a princípio, né, vistas como essencialmente só práticas, que não são,
né? Teoria e prática, elas estão sempre juntas desse processo, e a reflexão sobre o processo educacional ela vai estar constante em todas as disciplinas, e até porque esse nosso espaço é um espaço de reflexão sobre prática. Então é uma disciplina que é de prática, mas por ela estar nesse contexto acadêmico também, não só por isso, mas é a necessidade de refletir sobre a prática. Por isso é uma disciplina também prática, dessa reflexão sobre a prática, né? Então não vai separar teoria e prática, e não separa por quê? Porque a gente não separa o cotidiano escolar do cotidiano social, né? Ou digamos assim, né? Os conteúdos curriculares não têm nada a ver com a vida social, eles são científicos, né? Por isso que a escola é neutra. Não é assim. Porque, né, os conteúdos científicos, eles têm conotações políticas também, ele tem necessidades, né, de uma ênfase ou de outra ênfase. Então não dá para separar os conteúdos científicos da prática social. Então não dá para separar a escola, né, do contexto social e político da sociedade, tá? Isso envolve a abordagem, envolve a seleção, né? E envolve também uma coisa que é muito importante, né, que é o currículo oculto. A gente vai falar disso mais à frente, que é o que está nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas da sala de aula, né? Que são os valores, né, que permeiam ali os comportamentos, que são as relações afetivas, que são as intenções, né, que um pouco disso tudo que a gente está discutindo faz parte do currículo oculto, né? As ideologias que permeiam certas abordagens, né, que escondem certas abordagens, que dão ênfase em outras abordagens. Então isso tudo é o currículo oculto, toda essa bagagem que também nós levamos para a sala de aula, e todas as regras de conduta que envolvem a gestão da escola, por exemplo. Então são discussões que vocês acabam fazendo ali, né, em políticas educacionais, né, enfim, tem outras disciplinas que vocês vão discutir também esses espaços, né, de organização mais, né, vamos dizer assim, política, legislativa, que está presente, que norteiam ali nosso dia a dia, né, as nossas ações, né, que nos limitam, né, ou nos expandem, depende da legislação, de onde nós estamos, de como essa escola é organizada, né? Então também nós estamos dentro dessas amarras, tá? Então tudo isso faz parte do contexto ali, né, que é um contexto que existe interesses sociais, políticos ali por detrás e econômicos, tá? E que não diz meramente, né, respeito ao desenvolvimento da ciência isolada. Então a ciência não se dá de forma isolada, e nem a transmissão, né, desses conhecimentos, existe uma seleção, né, de que conteúdos, de que conhecimento científico vai ser dado e tratado para cada perfil de escola, de aluno, de classe social, de idade e tudo mais. Então veja que, né, não é algo desconecto. Então, a unidade entre teoria e prática, então, consiste na investigação científica da realidade cotidiana e da prática pedagógica, olha só, né? Então, a gente está colocando aqui, ó, a ciência, né, não só como algo fora do contexto da realidade do dia a dia, né? Então, essa investigação aqui, ó, ela é para além, né, do que é pensar só um mero instrumento de ensino-aprendizagem. Não, tem muitas outras implicações. Então, evidenciará contradições e mediações concretas da síntese do cotidiano escolar. Então, a gente vai ver, sim, os conflitos presentes e como que, né, às vezes nós vamos fazer, sim, papéis de mediadores ali nesse processo, né? Nesse processo que é essa síntese, essa totalidade da escola. Então, o professor é o grande mediador, né, das questões sociais, políticas, ideológicas, das dificuldades dos alunos, para que, né, ele vai mediar tudo isso com os conteúdos curriculares, né? Ele vai mediar
esses conteúdos curriculares em relação às abordagens políticas e tudo mais, né? Então é ele que vai dar o norte. Então, o professor teria muito poder em sala de aula, se ele tiver consciência, noção de todas essas dimensões, tá? E por isso que ele tem que ser extremamente controlado, né? Então veja, essa síntese, né? Ele só vai conseguir fazer isso, né? Entender esse processo, só pode ser alcançado pela prática educativa dialética, né? Então é nessa perspectiva, né, que eu estou trazendo para vocês, é uma perspectiva, né, dessa prática educativa dialética, tá? Que envolve, né, não ter um pensamento, né, vamos dizer assim, fragmentado, dual, que separe teoria e prática, que separe a realidade social com a dinâmica, né, pedagógica, a prática, vamos dizer, a didática do professor. Então, a gente vê que as coisas estão sempre interligadas e conseguir perceber essas relações, né? Então, dentro dessa problemática, a gente precisa superar o formalismo didático, né? Então, esse é o primeiro desafio, né? Então, o que é superar o formalismo didático? A questão formal, né? Então, vamos dizer assim, o tratar, vamos dizer assim, a metodologia ou o instrumento que a gente está usando, né, naquela prática, naquele momento, muitas vezes, como desarticulado das pessoas que estão ali, né, que são os alunos, né, de uma forma rígida, né, sem adaptações a esse contexto, né. O formalismo também é o formalismo dos conteúdos curriculares, sempre de um mesmo modo, né, ou rígidos, né, enfim. Então toda a condição muito formal, né, muito dentro, porque a gente está numa educação que a gente está preparando vocês para a educação formal, né? E o que é a educação formal? Está dentro de todo um script, né, de toda uma rotina que é aula, frequência, né, avaliação de cada um, né? Então existe uma rigidez, existe todo um controle, o Foucault já fala disso, né? Esse controle da instituição, dos corpos, né, que acontece na escola, né? Então todo esse controle, a didática muitas vezes passa por isso também, né? Porque a didática envolve, né, às vezes, a avaliação, o modo de avaliar, o modo de controlar, né? Superar a busca incessante por um método único e capaz de ensinar tudo a todos, tá? Então isso, né, eu uso isso e vai dar sempre certo e vai sempre funcionar? Não. Os contextos estão mudando, então a gente vê que a gente muitas vezes utiliza de diversos instrumentos metodológicos. Você vê, a aula tradicional, a aula expositiva, ela não acabou, né? Então ela também está presente, é um método tradicional, mas que funciona bem. Então o que fica dos modelos que a gente já viu metodológicos, quais as adaptações que a gente faz para cada contexto, para cada realidade, tá? Então a ideia é que nós não somos robôs, né? Nós não somos programados, né? Vamos dizer assim, instintivamente, meramente instintivo, como vamos dizer ali, a abelha, a formiga, né? Até que vivem em sociedade, vamos dizer assim, vivem organizadas ali, mas que não são racionais, que é fruto do instinto, né, de uma reação, estímulo-resposta, e formam aquelas organizações, né? Então o ser humano, ele é dotado de racionalidade, né, e de livre-arbítrio, vamos pensar assim, essa racionalidade nos dá configurações muito diferentes de sociedades e de indivíduos naquela sociedade, né? Então, o histórico que cada um tem, a vivência que cada um tem,
a estrutura cognitiva que cada um tem vai variar, né? Então, um método único não vai atingir todos, nós não somos robôs, né? Nós temos diferenças. E na didática, na pedagogia, né, começou a se perceber essas diferenças, né? E a gente começou a colocar, né, porque a gente trata todos, a gente quer homogeneizar as pessoas, né? Dar uma média para as pessoas, né? Tanto é que a gente faz lá, né, quanto que é, vamos dizer ali, né, a média do aluno naquela disciplina, ele tem que passar na média, então, e aí a crítica né, todos, né, vamos dizer, a escola, ela formal, ela está organizada para formar todo mundo numa média, e essa média, vamos dizer, é a medíocre, né? É a mediocridade. Então, o que é a mediocridade? É na média. Então, será isso? Por isso que a gente precisa superar esse formalismo didático, porque ele trabalha muitas vezes com essa homogeneização. A gente não vai considerar necessidades especiais, por exemplo, de superdotação que tem nas salas de aula, né? Que está para além, né, daquela média, né? A pessoa muito para além daquela mediocridade do dia a dia do que é a sala de aula. E a gente está preparado para superar esse formalismo e aí, né, deixar extrapolar outras coisas que são brilhantes de determinadas turmas específicas, né, e colocar, deixar, né, o ser humano se manifestar, né, enquanto, né, nessa condição, ou a gente vai, né, enrijecer e colocar todo mundo na mesma camisa de força, né, que é a camisa de força que se estabelece muitas vezes nesse formalismo, que colocam na gente também enquanto docentes, né? Muitas vezes esse formalismo didático a gente dá totalmente inadequado para o nosso perfil, para aquele contexto. Então é nesse sentido que é preciso entender isso de uma outra dinâmica, né? E superar, né? E aí sim, né, isso tem a ver com superar certa visão reducionista do método didático, que é o que a gente viu lá no início, que reduz, né, o método didático meramente a uma abordagem, às vezes, que é a abordagem, um foco no professor. Então tudo é o professor que é responsável, é ele que transmite, se o aluno não aprende a culpa é dele, ou tudo é o aluno, né? O foco é no aluno, o aluno não responde, o aluno não aprendeu, a culpa é do aluno, né? Ou nos instrumentos. Não está dando certo, a gente tem que mudar a metodologia, e o material didático, porque o material didático não funciona. Então, isso é um reducionismo. Então, nós somos seres racionais, né? E nós é que temos que determinar, né, o uso que a gente faz das diversas ferramentas que nós temos e do contexto para adaptar esse contexto que nós estamos e atingirmos o nosso objetivo, e não ficar subjugado a um método ou subjugado a uma única abordagem, a uma única teoria, a um único olhar, a um único enfoque. A gente precisa estar mais livre para isso, né? E superar o exclusivismo de um de seus estruturantes, que é isso que eu estava falando, ou é o professor, ou é o aluno, ou é a metodologia e tudo mais. Então, não reduzir, né, a sala de aula e essa relação social a essas condições, tá? E aí, quais são os estruturantes do método didático, né? É o elemento lógico, né? Esse é um aspecto aqui presente, né? Esse elemento lógico aqui, né, vamos dizer, científico, racional, né? Que como que você organiza ali, né, o processo de ensino-aprendizagem, o caminho que você faz, né, que é a metodologia que se pensa, né, o conteúdo, a ordem dos conteúdos, né. Outro elemento estruturante é o sujeito de aprendizagem, que são os alunos, né. O conteúdo de onde se dá a prática educativa ou o conteúdo específico, né. Então, né, vamos ver aqui, né, o conteúdo, né, dessa prática educativa, de onde se dá a prática educativa, o ponto de partida, né, seja ali, vamos dizer, de como aqueles alunos estão, né, em relação
ao conteúdo científico específico, né? E também, né, o ponto de partida do método que eu quero aplicar, dessa prática, e aí também, né, considerar essas diversas variáveis presentes ali, da dinâmica, né, do cotidiano da escola e a sua relação com o cotidiano fora da escola, né? Então são diversas, né, vamos dizer assim, partes importantes para se pensar, né, o método didático, né, que a gente vai aplicar, ou, né, vamos dizer, que envolve a didática, né? Então a didática envolve todas essas partes, né? O professor está ali, né, coordenando todas essas partes, né, que vão estruturar ali o método didático que você vai aplicar, né, naquele momento, o seu método didático, né? Então o desafio é entender que esse método tem diferentes estruturantes, né? A gente pode ir puxando a ênfase em um e outro, mas a gente tem que considerar isso. Mas o mais importante é articular todos eles, né? Superar esse formalismo, esse reducionismo que a gente já falou, né? ênfase na articulação que tenta trabalhar dialeticamente todos eles. Então, né, interagir todos eles, né? Como é que eu faço a relação dialética entre esses elementos, né? Conteúdo onde se dá a prática. Qual é o currículo, vamos dizer, oculto que está presente ali nas relações de poder, na relação entre aquelas crianças, naquela escola, com aquela comunidade, né? Qual a relação disso com o conteúdo específico que eu posso estar trabalhando, né? Que são esses sujeitos, né? Que método eu posso usar, né? Que caminho eu posso fazer para eu poder levar esses alunos a aprender aquele conteúdo. Então, tudo isso funcionando ao mesmo tempo, tá? Então, às vezes, a gente vai se apropriando pouco a pouco, né? Então, a gente primeiro tem que ter o conteúdo, aí a gente vai pensar o conteúdo que a gente vai, né? A seleção de conteúdos que envolvem, né? Muitas coisas. Então, que conteúdo, desde a seleção do conteúdo que a gente vai abordar, o como a gente vai abordar, né? E nós temos que pensar por que também, quando a gente trata os objetivos, né? Por que eu vou abordar esse conteúdo deste modo? Qual é o meu objetivo com este conteúdo? Por que ele é importante para esses alunos? Quem são esses alunos? Em que momento eles estão do cotidiano, da vida social, política, né? E que momento cognitivo eles... Enfim, tudo, né? Então a gente precisa articular e a gente vai fazendo uma coisa de cada vez. Quanto mais a gente conhece os alunos, mais a gente consegue organizar melhor o elemento lógico da aula, selecionar as melhores abordagens, o tipo de conteúdo, a ordem desses conteúdos, né? Para que a gente possa, então, ali atingir os objetivos, né? Quando eles estão mais maduros, menos maduros, né? Então, certas temáticas eu posso tratar no momento, outras eu só posso tratar depois de um longo percurso feito com eles, de reflexão sobre aquilo que já venho trabalhando ali. Aí eles vão ter maturidade, né, e elementos para que possam discutir de forma crítica certas ideias, né? Então, essa questão aí, né, sempre tudo interagindo nessa interação dialética, tá? Então, outros desafios aqui, outras dicotomias que precisam ser superadas no método didático, tá? São essas dicotomias que a gente veio falando, a gente está fechando aqui a nossa aula, né? Essas dicotomias entre, olha, processo e produto, né? Então, isso aí tá tudo... Não é uma relação dicotômica, né? Então, é o processo que gera o produto. Então, qual é o processo de aprendizagem, né, que os alunos vão passar para eu ter determinado resultado, né? Para eu ter o produto final. Então, não é algo que está, né, separado, eles estão unidos. Um é resultado do outro, então o produto é resultado do processo e o processo, né, ele envolve o que eu quero produzir, né? Então a gente precisa estar muito atento a tudo isso. E à medida que a gente vai amadurecendo,
como professor, né, a gente vai vendo as implicações de certos conteúdos, a gente vai tentar fazer essa abordagem mais crítica quando a gente for falar dos conteúdos curriculares, né? A gente vai trabalhar ali com textos, né, altamente atuais, com problemáticas, né, do currículo oculto muito presentes hoje, muito polêmicas, né, que justamente vai ver a implicação de certas falas, de certos conteúdos que vão dar um resultado que não é o que a gente quer. E a gente reproduziu muitas vezes aqueles discursos sem ter noção de que aquilo ia implicar em problemas, tá? Então, a gente precisa ter mais expertise nisso. Por isso que a gente precisa refletir muito, né, e estudar muito, porque não é só, né, eu trabalhar lá com aquele conteúdo específico, né, é o como eu trabalho, né, e o como vai variar muito, e a gente vai ver isso um pouco ao longo desse semestre. Não tem como separar a dimensão intelectual da dimensão afetiva, tá aí, né? E Freud, né, lá na psicologia da educação, quem já estudou, né, já vai mostrar aí essa relação, né, afetiva que se tem de desejo que vai se ter com o conhecimento, né? Então é uma relação de desejo, é uma relação afetiva sim, né? Tem muitas metodologias que vão trabalhar lá, né, a pedagogia do afeto, mas não é só a única dimensão, né? A pedagogia do afeto, ela tem que estar articulada para atender, né, a questão intelectual e cognitiva dos conhecimentos que nós precisamos. Então a gente precisa preservar a dimensão da sala de aula e a relação professor-aluno, porque se não tiver uma boa afetividade, não há aprendizagem, não adianta, né? Esse é o primeiro passo. Então é preciso preservar essa dimensão sempre, porque se o objetivo da sala de aula é aprender e eu tenho um aluno que eu sou indisposta com ele, e que eu não tenho uma boa relação afetiva com ele, ele não gosta de mim, né? Isso, ele não vai aprender. Não vai, tá? Então, às vezes ele não gosta da gente, e aí, né? A gente nem Cristo agradou a todos, como é que a gente faz? Então a gente precisa estar atento a isso para pelo menos a gente conseguir, né, criar um mínimo de empatia necessário para que haja aprendizagem, né? Para que esses sujeitos aprendam. E aí a dimensão objetiva e subjetiva, ela também, né, não estão separadas, né? É uma relação social, é uma relação de afeto, né? Os meus alunos não são objetos e o professor também não é um mero instrumento, uma mera parte, né, vamos dizer assim, impensante que só reproduz algo. Não é, a gente não vai dar conta de só reproduzir, a gente vai precisar saber por que, né, a gente está reproduzindo. Transmissão e assimilação, muitas vezes a gente fala, né, não é um processo de transmissão de conhecimento e tal, né, essa palavra transmissão, ela foi muito criticada aí ao longo do tempo, mas é preciso se perceber que, né, esses dois processos estão juntos, né, eu não só transmito, não, e o aluno não vai aprender sozinho, ele precisa de mediadores, seja livro, seja a observação dele de mundo, e todas essas mediações, e inclusive o papel do professor é acelerar esse processo, porque senão, né, se cada ser humano entrar em contato com o mundo e for descobrir as coisas num ritmo que a história da humanidade descobriu, né, que os primeiros homens descobriram, vai ser inviável a gente, né, manter esse nível de sociedade. Isso só foi possível porque houve essa aceleração da aprendizagem, né? Porque a gente pegou muita coisa que já estava pronta, a gente não teve nem o tempo de refletir sobre aquilo já estava ali e a gente pode refletir a partir dali. Então isso é uma das vantagens aí da nossa sociedade, né? Os aspectos gerais específicos também não estão desarticulados, né? Então depende, às vezes eu venho do geral para o específico, do específico para o geral, então porque eles estão integrados, né? Não existe uma rigidez formal ali de que eu tenho que tratar sempre deste modo. Às vezes eu posso começar pelo fim, né? E aí eu depois faço as abstrações, né, mais particulares de cada parte, específicas, né? A dimensão lógica e psicológica tem a ver aqui com a cognitiva, com a cognição e com o estado psicológico também. Veja que tem a ver com a questão afetiva e intelectual, elas estão juntas, né? Não tem como a gente separar isso aqui totalmente. Separa para estudar,
a gente vê às vezes o que está mais sendo manifestado muitas vezes naquele momento pelo aluno. Às vezes é uma reação que é psicológica, que interfere no cognitivo, na lógica, e a gente precisa tratar certas coisas que pulam ali, mas às vezes o que pula pra gente em sala de aula é só a ponta do iceberg, tem muito mais, e a gente tem que ir na raiz para ajudar de fato o aluno, né? E a dimensão política e técnica, né? Toda técnica tem uma intenção política, inclusive essa ideia de escola, né? Sem partido, ou escola neutra, né? Que é a escola é meramente técnica, isso tem, né, total, né, base política e intenção política, né, para essa sociedade, para formar, né, os seres humanos aqui enquanto, né, meros fazedores e não reflexivos e não, né, vamos dizer, autônomos. Então tem todo um problema, sim, político que envolve aí a técnica. Então não tem como separar, né? Aí tem uma pedagogia muito interessante, né, que a gente vai provavelmente falar mais a fundo, mais à frente. Eu tenho até um livro aqui que eu vou mostrar para vocês, né, que é o livro do Newton Duarte. A gente tem no Brasil uma produção pedagógica muito boa, tá? Os nossos, né, pedagogos, os filósofos da educação, né, que estudam, né, que fazem essas reflexões, que envolvem política, eles são uma produção muito boa no Brasil. E aí a gente tem a pedagogia crítico-social dos conteúdos, tá? Vocês não estão vendo aqui, eu não vou mexer agora, tá? Que, né, em algum momento a gente viu a escola muito conteudista, e a gente tem isso, e foi-se feita uma crítica aos conteúdos, tá? Ao excesso, ao foco somente nos conteúdos, foco somente nessa dimensão, né? Mas assim, essa dimensão do conteúdo ela é extremamente importante, e muitas vezes ela foi esquecida, e ela serve como nivelador, né, das classes sociais, né? Então as classes mais simples, né, com menos acesso, acabam que elas foram sacrificadas e tiveram menos acesso a certos conteúdos. Então os conteúdos curriculares eles são sim importantes, né? Inclusive os conteúdos políticos, teóricos, né, que muitas vezes são uma parcela muito pequena da população que tem acesso a esses conteúdos, que são conteúdos, né, vamos dizer assim, de pensar mais autonomamente, né, que permite esse homem refletir sobre os problemas e criticar e tentar superar essa sociedade. Então esses conteúdos curriculares eles voltam aí a ser discutidos como importantes, né? E aí ele tem esse livro aqui, Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, que é justamente a ressurreição aí da importância dos conteúdos também, né? Não se dá para desprezar eles, né? Que é a afirmação do conteúdo, que está aí no primeiro item, né? Do conteúdo específico de cada área como estruturante do método didático, né? Então o conteúdo ele é importante, sua articulação com o sujeito da aprendizagem, com o elemento lógico geral, né? Com o elemento contextual de onde se dá a prática pedagógica. Então, né, isso é bem importante, né, esse elemento contextual, porque muitos professores acabam abrindo mão de certos conteúdos porque, né, não vai dar, porque esse povo não vai fazer vestibular, porque eles não vão chegar nunca à faculdade, porque a gente tem que, né, não pode ter evasão, então, por muitas e muitas situações, né, que dizem respeito à questão, né, do ponto, né, que os alunos estão, da classe social que eles estão, né, desarticulou, né, a aprendizagem de determinados conteúdos, e com isso se prejudicou sim, né, o acesso dessas pessoas a talvez condições melhores, né. Então a gente retoma aí, não é o conteudismo, né, mas a gente retoma a importância dos conteúdos, tá? Então esse é um tema que a gente vai também, né, tratar, né, com mais detalhes à frente. Tá? E aí a gente encerra a nossa aula hoje, né? A gente tem essas referências aqui.